Olá, tudo bem? Meu nome é Natália Petri, eu sou nutricionista comportamental e esse é mais um vídeo aqui do canal de Bem com Meu Prato. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma pergunta muito importante. Como olhar para a compulsão alimentar? Como entender a compulsão alimentar? Se você me acompanha nas redes sociais, você já deve ter percebido que as postagens durante essa semana foram todas dedicadas a essa temática da compulsão alimentar. O tema dessa semana é Precisamos falar sobre compulsão alimentar. Então, nos últimos dias nós já falamos sobre o que é a compulsão alimentar, sobre como ela é uma realidade na nossa população, então sobre como muitas pessoas sofrem com isso. Então, se você sofre com isso, você não está sozinho. Eu já sofri com isso e muitas pessoas já sofreram ou sofrem com isso. Nós falamos também sobre como a compulsão não é uma questão de controle. Você não é uma pessoa descontrolada, você não é uma pessoa indisciplinada, sem força de vontade. Não é isso que está envolvido no processo de compulsão alimentar. E nós falamos também sobre o que é o processo de compulsão alimentar, sobre como ele é uma situação engatilhada, ou seja, não é uma questão de controle. Existem gatilhos que, quando disparados, fazem com que você tenha o episódio compulsivo. E é sobre esse tema que eu queria falar hoje, sobre como então olhar para a compulsão alimentar. Como eu já contei para vocês lá nas redes e já repeti aqui no vídeo, eu vivi por muitos anos com compulsão alimentar, com todos esses mesmos pensamentos, de que só eu vivia com isso, com muita vergonha porque eu achava que era uma pessoa indisciplinada, sem força de vontade, e tentando constantemente me controlar, seguir cardápios, seguir dietas para que eu pudesse evitar o processo compulsivo. Mas eu só consegui realmente começar a me tratar da compulsão quando eu parei para entender o que é a compulsão alimentar. Tem uma analogia de uma autora que realmente assim mudou, foi o start para eu mudar a minha visão sobre a compulsão alimentar. A autora Jeanine Rose, no seu livro Descobrindo o Prazer Além da Comida, recomendo todos os livros dela, são ótimos, ela fala que a compulsão alimentar ela é um gesso, ela não é o problema, ela é um gesso, ou seja, existe uma perna quebrada e eu preciso desse gesso temporariamente. Então, cada vez que eu tento arrancar o gesso fora, eu não consigo porque minha perna está quebrada. Então, eu preciso do gesso de novo. Cada vez que eu tento me controlar para não ter a compulsão, eu não consigo, eu acabo tendo o episódio de novo, porque eu não tratei a perna quebrada, os gatilhos. E é sobre isso que eu queria falar, sobre os gatilhos. Vários autores falam sobre as questões envolvidas no processo compulsivo. Didaticamente, eu consigo ver dois caminhos. Um caminho relacionado à alimentação, a minha forma de ver e pensar a comida, e a outra seriam fatores emocionais. Quanto aos fatores relacionados à alimentação, o que é importante a gente começar a prestar atenção? Se eu não estou fazendo muitas restrições ou privações ou proibições alimentares, se eu corto um nutriente, se eu corto um alimento, se eu diminuo calorias, se eu me restringo de algum grupo alimentar, eu estou fazendo alguma restrição ou privação na minha vida? Porque isso pode sim alimentar o ciclo da compulsão. Então isso pode acontecer biologicamente, pelo fato de eu estar ingerindo menos do que eu preciso, por exemplo, numa dieta ou numa restrição alimentar, onde eu diminuo o conteúdo calórico, né? Eu diminuo as calorias que eu consumo, meu corpo entra em alerta, porque ele acredita que eu estou passando fome, e lança mecanismos para eu voltar a comer normalmente, né? Para eu voltar a ingerir esses alimentos. Isso pode estar, sim, contribuindo para a compulsão. Quanto mais eu restringo, mais eu tenho compulsão. Isso é bastante evidenciado. E também existe um outro mecanismo que é mental, que também contribui nesse processo. Quanto mais eu proíbo determinado alimento, mais eu tenho desejos por esse alimento, mais eu tenho obsessão por esse alimento. Isso acontece por um mecanismo chamado de supressão de pensamento. Quanto mais eu tento suprimir um pensamento, mais esse pensamento é forte, mais ele vem. Tem um estudo muito interessante que eu já trouxe aqui nas redes,
que é um estudo onde ele analisa pessoas que suprimem o pensamento a respeito de chocolate, e ele percebe que quanto mais as pessoas tentavam não pensar em chocolate, mais elas tiveram cravings, desejos por chocolate, e mais comeram chocolate. Então o ciclo é mais ou menos assim: a gente tem a proibição, nós temos o aumento do desejo. Em algum momento onde eu não consigo mais aguentar o desejo, eu como, e o fato de eu comer esse alimento pode me levar a um comer compulsivo, por causa daquele famoso pensamento do só hoje, né? Só hoje eu vou comer então toda essa comida, porque amanhã eu recomeço a minha privação e aí eu volto no ciclo. Nesse mecanismo do só hoje, né, desse mecanismo onde eu como muito, eu posso ter sim episódios compulsivos. Por isso é bastante nítido, eu vejo muito isso na minha prática, que quanto mais a gente trabalha para diminuir a privação, para diminuir a restrição alimentar, para fazer as pazes com a comida, diminuir os julgamentos a respeito do alimento, menos compulsão a pessoa vai tendo. E aí nós temos também um outro gatilho, né, que pode estar relacionado a fatores emocionais, diferentes contextos, diferentes situações, pessoas, pensamentos, sentimentos podem me levar a ter um episódio compulsivo. A autora Sylvie Battle comenta em seu livro Compulsões Alimentares que comer pode ser o único meio à disposição de uma pessoa em determinado momento da vida para lidar com emoções que ela considera insuperáveis. E ela comenta como as compulsões alimentares podem vir muitas vezes para saciar fomes profundas, para lidar com a vida, para lidar consigo mesmo. E por isso é muito importante procurar ajuda, para entender o que as suas compulsões alimentares estão te dizendo. Então, o que eu queria trazer para você nesse vídeo? A gente precisa olhar para a compulsão de uma forma diferente. Que existem fatores maiores, existem pernas quebradas que fazem com que eu perpetue a compulsão alimentar. E que existe tratamento, existe recuperação para isso, e ele não é baseado no controle, né? Como vocês percebem no ciclo, quanto mais a gente se controla, mais a gente se priva, mais a gente pode estar aumentando a frequência, né? ou a intensidade dos episódios compulsivos. E eu aproveito para convidar você para uma live que eu vou fazer na semana que vem sobre o assunto. Várias pessoas já me pediram para fazer lives para a gente poder conversar ao vivo e estava adiando até agora, mas devido a essa campanha que eu estou levantando essa semana, eu achei que seria interessante. Nessa live eu gostaria de contar mais para vocês sobre a minha história com a compulsão alimentar, sobre como foi a minha recuperação, trazer algumas opções de ajuda para você e também sanar algumas dúvidas, né? O objetivo realmente principal é a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a compulsão alimentar. Um beijo e nos vemos então em breve.